Bom dia. João 3, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Estamos esses dias meditando, comentando exclusivamente as palavras de Jesus. Aqui em 11, no versículo 11, ele diz assim: em verdade te asseguro, do que nós dizemos, do que conhecemos, e testemunhamos que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falamos de assuntos da terra, não me creis. Como crereis se vos falardes dos celestiais? Eu falo, olha, nós falamos que cremos, vemos. Aí falando das coisas comuns do mundo aqui, como tem que ser o comportamento das pessoas. E não acredita, as pessoas não acreditam. Então já imaginou se formos falar da celeste? É isso que Jesus está dizendo. Jesus nos fala como nós devemos comportar, como nós devemos viver, como nós devemos proceder aqui. Mas a maioria não aceita. Ah, não. Deus não vai nos perdoar sim, ele vai concordar, não é bem assim. O que tem eu tomar um copozinho de vinho, uma cervejinha de vez em quando? Qual pecado, qual que é o erro? Ele vai perdoar, vai aceitar o fato de eu sou solteiro, minha namorada também, meu namorado, a gente tem relações sexuais, são solteiros mesmo. Ou então meu marido quer divorciar, minha esposa quer divorciar, eu sou novo, sou nova, eu tenho direito a uma segunda oportunidade, Deus vai entender. Felizmente, veio um dinheiro a mais ali na minha conta ali, então é meu, é coisa de Deus. Ou seja, uma série de desculpas que nós não queremos fazer o certo, nós queremos que ele entenda, que ele aceite. Porque nós ainda não sepultamos, estamos matando o velho homem, a velha mulher. Se as coisas que Jesus nos fala daqui do mundo, a maioria não aceita. Jesus fala que não pode ter comércio no templo. A maioria desses evangélicos aí, destes religiosos, não somente aceita como pratica. A maioria vive pedindo oferta, exigindo votos. E a outra maioria dos membros concorda e aceita porque acha que assim está barganhando com Deus. Ou seja, se recusam a entender, a compreender as coisas simples daqui que Jesus fala. Agora, se Jesus for falar das coisas espirituais, das coisas celestiais, não vão entender. A mente das pessoas está cauterizada, a mente das pessoas está voltada para as coisas do mundo. Algumas que você às vezes vai falar que elas falam em salvação, a conversa é: não, eu quero ser salvo porque eu vou morar num lugar onde tem ruas de ouro. Olha a preocupação tão pequenininha. Qual benefício você está pisando? O Senhor não disse lá, essa luz de ouro. Mas não é isso que nos atrai. Então Jesus falou: olha, fala das coisas normais aqui, não entende? Imagina falando das celestiais. Aí no versículo 13 ele diz: ninguém jamais subiu ao céu,
a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu, falou que subiu fui eu, ele que era filho. Ele que era filho de Deus. Ele subiu, ele veio do céu. E também está no céu, porque ele está no Pai. Ah, pastor, como é que é isso? Ele fala que ele ali falou que o Filho do homem estava no céu. O nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus estava ali, mas ele estava no Pai. O Pai estava onde? Estava no céu. Sim. Aí ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas do deserto ali, eles tinham sido rebeldes, prontaram e Deus enviou então uma série de serpente, ele estava picando, matando o povo, tudo. E o povo em desespero, Moisés em desespero, Arão vai diante do Senhor, clama. Deus mandou eles fazer uma serpente de bronze. Eu faço uma serpente de bronze e levanta ela. Todas as pessoas que olhar para ela, mesmo que o picado não vai morrer mais. Todos que olhar. Ou seja, se olhar e crer que não vão ser mortos, não ia acontecer. Inclusive, tempos depois, essa serpente teve que ser destruída, um rei que foi andar destruído, porque o povo começou a adorar a serpente. Para nós vermos como que é a natureza humana. No tempo o povo já tinha abandonado a Deus e começou a adorar a serpente. Então, por quê? Jesus falou, da mesma forma, mas já teve que fazer isso, da mesma forma vai acontecer comigo, eu vou ser levantado. E ele foi levantado lá na cruz, foi crucificado. Mas todas as pessoas que olham para Jesus, acreditam em Jesus, creem em Jesus, serão salvos. Ah, então, não, olha, eu creio em cima. Crer, acreditar é você viver a palavra dele. É você praticar a palavra dele. Como que eu falo que eu creio em Jesus, mas eu não sou obediente? Então eu não creio. Ele fala para mim não mentir. Eu minto, eu estou acreditando em Jesus? Não, claro que não. Estou sendo mentiroso, hipócrita. Se eu creio, eu vivo essa palavra. Eu pratico a palavra. E é assim que tem que ser. Se eu amo a Jesus, eu vivo em obediência a Ele. E se eu viver em obediência, aí sim, então realmente eu não vou perecer, eu não vou para o inferno, mas eu serei salvo, eu terei vida nele. Eu terei vida nele. Vamos ter vida nele. Então, as pessoas gostam muito de repetir este versículo. Mas não é só repetir. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que entender que não basta você falar. Você tem que crer. E crer praticar. Crer viver. Aí sim, viver nele. Aí sim terá vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só um versículo para ficar repetindo. Não é só um versículo para a pessoa estar falando para... para conversar. Não, então temos que colocar em prática. Deus já deu o Filho dele, o único Filho, o unigênito. Único. Para morrer em meu lugar, morrer em seu lugar, morrer no lugar de todos nós, sofrer em nosso lugar. Agora, se eu creio nele, se eu acredito nele, se eu acredito no sacrifício da cruz, se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, eu obedeço.
Eu obedeço o que ele fala, eu ando em espírito. Se eu ando em espírito, se eu vivo em obediência, eu serei salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deu o seu Filho. E o amor tão grande por nós, que ele queria que nós pudéssemos ser salvos. Ah, pastor, então já estou salvo? Não. Se você não concordar, se você não obedecer, não viver em conformidade com a palavra do Senhor, você não vai ser salvo. A porta está aberta. Jesus veio abrir a porta. Nós temos que ir passar por ela. Todo aquele que portanto, Deus enviou o Filho ao mundo, não está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só os que crêem, só os que obedecem, que terão vida eterna. Versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E a função de Jesus não foi para condenar o mundo, não. Jesus veio foi para trazer salvação, para ter vida, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos render a Ele ser salvo. Não foi para condenar o mundo, já estava condenado. A condenação já existia, já pairava sobre a vida de todos. O objetivo de Deus foi resgatar. Nos dá vida. Por isso que ele viu o filho dele para sofrer. Para morrer em nosso lugar. Foi por esse motivo. Jesus não veio para condenar. Veio para libertar, para salvar, para dar vida. Versículo 18. Novamente. Quem nele crê, se você crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Se você não acredita, você não vive, você não pratica, você já está condenado, você vai para o inferno. Você vai sofrer por toda a vida, por toda a eternidade. Porque você não acreditou no Filho único de Deus. Ah, eu acredito, você acredita, mas vive na mentira. Você vive no adultério, você vive na desonestidade, na pilantragem, vem dizer que acredita. Não, você não acredita, você vai para o inferno. Você resolve acreditar, então sepulta o velho homem, a velha mulher. E vive em Cristo. Aí você acredita, sabe? Ah, não. A minha vida está em Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus. Aí você vive nele. Porque às vezes nós gostamos de falar, mas nós vivemos mais na carne. Nós ouvimos todo mundo, nós ouvimos pai, mãe, filha, amigo, todo mundo. Mas não ouvimos o Senhor. Não permitimos ser guiados por Ele. Depois nós falamos que cremos nele, não, mentira. O ser humano tem dificuldade em crer em Deus, em Jesus, porque não vê, nem pode ver. Nós vemos aqui na palavra. É por isso. Mas se você quer ser salvo, creia nele. Se você crê, então pratique, viva a palavra dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. É o próprio Senhor Jesus falando. Nós lemos hoje o Evangelho de João, capítulo 3, até o versículo 18. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 19. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Especialmente o Novo Testamento. Deus abençoe. Eu vou